Amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Com grande alegria que nós trazemos a todos vocês o nosso vídeo a respeito do livro de Levítico. Hoje nós vamos estudar a grandeza desse livro, os segredaços que contém por trás dos sacrifícios do primeiro capítulo do livro de Levítico, que quer dizer o chamado, porque no capítulo 1, verso 1, Deus chamou Moisés do interior da tenda da congregação. Então, conforme nós havíamos combinado, nós vamos fazer um curso, uma palestra, nós vamos trazer até vocês um subsídio para ser aplicado nas suas lições da escola bíblica dominical. Pode ser aplicado em culto de doutrina, também em seminário. Tudo isso, meus irmãos, são aprendido em seminário com aprofundamento bíblico. Este é o nosso seminário da escola bíblica dominical. Vamos aprender hoje sobre Levítico. As leis cerimoniais dos holocaustos para o altar dos holocaustos, no capítulo 1. Então nós vamos ler, vocês leem em casa aí, com vocês aí. Então você lê o capítulo 1, versículo 1 em diante. No versículo 3 vai falar do gado bovino, do gado graúdo, que é um tipo de Cristo. Depois, no versículo 4, vai falar da imposição das mãos, certo? É só ler o versículo 4. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto. Fala exatamente da imposição das mãos para substituição, ou seja, transferir a culpa do culpado, do pecador, para aquele animal que foi escolhido, limpos, separado, para que a culpa fosse transferida, isto é, a utilização das mãos para a transferência quando coloca a mão sobre o animal. Então, dentro do Novo Testamento, isto é uma indicação da doutrina da imposição de mãos, conforme nós temos lá em Hebreus. Então, fala da transferência da culpa e da substituição, no versículo 4. Aqui também fala da imputação sobre a vítima em lugar do réu, tipo de Cristo. Isto é, Cristo é o nosso perfeito substituto, da qual entrou em nosso lugar, e hoje Deus nos livrou da morte por meio de Jesus Cristo. No versículo 5, fala sobre a imolação e a aspersão de sangue. No versículo 6, o esfolamento do holocausto, tipo do sofrimento de Cristo na cruz. No versículo de número 8, a ordenação, tipo do cumprimento da lei. No versículo 9, a lavagem, projeção da não pecaminosidade de Cristo. Então, hoje nós vamos estudar sobre o livro de Levítico, dentro dos assuntos que nós estamos estudando, que é o livro mais comentado nesse terceiro trimestre das nossas lições CPAD, Escola Bíblica Dominical. Então, vamos lá. O primeiro segredo é que nós temos, desde o capítulo 25 de Êxodo em diante, fala-se das peças do tabernáculo. Então é preciso ler Êxodo 25 em diante. Depois nós vamos ver Levítico, capítulo 1, versículo 5, a morte de um gado graúdo. Por quê? Gado graúdo é o bovino, e o gado miúdo é o ovino. Então eu tenho o bovino e eu tenho o ovino, que é aqui o bovino de bois, o ovino de aves.
melhor dizendo, o carneiro, o bode, cordeiro, tudo isso é o ovino. Então, com isso, até mesmo depois nós vamos ver as aves eram apresentadas no altar de holocausto. Então, vamos trabalhar com esse altar conforme Deus requeriu. Os holocaustos deveriam ser colocados na porta, ó, fazendo bem grande aqui, ó. Eu tinha, ó, o altar de sacrifício, chamado altar de holocausto por alguns, mas esse aqui é o altar de sacrifício. Por quê? Porque é aqui que era oferecido. Quando o texto de Levítico capítulo 1 fala a porta da tenda da congregação, é isso aqui, ó. Ou seja, a parte do átrio. Essa parte do átrio aqui era a porta da tenda da congregação, tá certo? Então, nós podemos ver que aqui era mais dois lugares, o lugar santo e o lugar santíssimo. E aqui nós tínhamos o altar de sacrifício. Bem por aqui nós tínhamos uma bacia, ok? Então vamos trabalhar com esse altar de sacrifício aqui, ó. Então, voltando para cá, vamos apagar aqui para melhorar. Ó, eu tenho exatamente o altar de holocausto. Conforme nós estamos estudando, esse altar de holocausto foi dado as medidas. E essas medidas, segundo o que nós temos no registro bíblico, eu tenho as medidas do altar do holocausto na sua altura e no seu comprimento. Então, eu tenho 5 côvados de altura e 5 côvados de largura. Então, um côvado é aproximadamente 50 centímetros, certo? Um côvado é aproximadamente 50 centímetros. Então, eu tinha 2,5 metros de altura, o altar de holocausto. Eu tinha 2,5 metros de altura, mais a largura, que era o mesmo tanto, 2,5 metros de altura, isto é, de largura. Com isso eu posso ver que o altar de holocausto, ele era quadrado. Conforme nós vemos o quadrado, só podia ser quadrado, irmãos, não poderia ser redondo, porque eu não tenho o ponto para me puxar, ó. Por quê? Porque isso aqui é igual a isso aqui, ó. Então, o círculo não tem como, Deus não ia fazer um altar em círculo, porque não havia pontos para me puxar. Então eu puxo aonde eu tenho os pontos do quadrado, para me formar uma cruz. Ó, eu formo uma cruz aqui dentro, ó. Estou colocando aqui só como exemplo, ó. Eu tenho uma cruz aqui dentro, certo? Com isso eu posso ver, meus irmãos, que tipifica a cruz, porque a cruz ela é universal. Ela vem através do Salvador Jesus Cristo salvar todos aqueles que nele crerem. Então aqui representa o que? Os 4 pontos cardeais da terra: norte, sul, leste, oeste. Aqui representa também o que? A divulgação do Evangelho de Cristo, certo? Porque o Evangelho são 4: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então eu tenho Mateus de um lado, Marcos de outro, Lucas e João. São 4 pontas, ok? E aqui nós podemos ver, meus irmãos,
que a divulgação do Evangelho também é para, primeiro, romanos, segundo, gregos, terceiro, dispersos, quarto, judeus. Veja a profundidade do livro de Levítico, mostrando os seus tipos e a maneira como nós podemos ensinar a todos amados a respeito deste grande tema que é adoração no livro de Levítico. Então o sacrifício ele tinha que ser colocado no altar. Primeiro tinha que se derramar o sangue. Levítico capítulo 1, verso 5. Então era derramado o sangue aqui, ó, do bezerro, certo? Do novilho. Então eu tinha que derramar o sangue porque ele havia sido imolado, certo? E era colocado o sangue do novilho aqui, ó, ao redor do altar, sobre o altar e nas pontas do altar, mostrando também o derramamento de sangue de Cristo na cruz do Calvário sobre o altar. Então é um tipo perfeito quando eu aceito a Jesus Cristo aqui, ó. Quando eu creio nele. Esse aqui é o nosso altar. Altar de sacrifício. Esse é o altar de sacrifício. Só que nós tínhamos 6 peças. A primeira, altar de sacrifício. A segunda, a bacia. Depois tínhamos mais 2 lugares, porque eram 3 lugares no tabernáculo de Moisés. Um lugar, mais 1 e 2. Então tinha 3 lugares: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Nesse lugar eu tinha 2 peças. Nesse lugar eu tinha a mesa do pão, o altar de incenso, e eu tinha o candeeiro. E no lugar santíssimo eu só tinha uma peça, a arca do concerto. Ok? Mas estamos trabalhando agora com o altar de sacrifício, representando a cruz, porque foi nela que nós cremos em Cristo. Então, eu aceitei Jesus aqui, ó, no altar de sacrifício. Tudo que era representado, ou seja, tudo que era feito aqui, foi o que Deus pediu lá atrás a Abraão, a respeito de gado graúdo, gado miúdo e as aves. Deus pediu a Abraão lá em Gênesis 15. Todo o sacrifício de Levítico, Deus já havia pedido a Abraão. Então, eu tenho aqui o sacrifício no altar de holocausto, representando a cruz. Então, quando eu aceito a Jesus, eu estou representando aqui, ó, a primeira parte do átrio. Quando eu entro no corpo de Cristo, sou batizado nas águas. Tenho comunhão, porque eu participo da mesa do pão. Depois torno um adorador aqui no altar de incenso. Depois sou cheio do Espírito Santo aqui, ó, no altar, ou seja, no candeeiro. Depois eu vou ser o ministro da casa de Deus. Entro no ministério. Tudo isso nós podemos ver dentro de Levítico, levando para o Novo Testamento. Então, nós podemos... Alguém diz, mas eu tenho o código da Bíblia. Eu estudo aqueles códigos que eu descubro algo que está na Bíblia. Não precisa do código da Bíblia. Tudo está registrado sem código. Só precisa nós atentarmos para os segredos do livro. Ó, vamos desenhar aqui, ó. Vamos desenhar aqui embaixo. Ó, o altar de sacrifício. Ó, a parte... Ó, era oco isso aqui, ó. Essa parte aqui era oca. Essa parte aqui era oca. Por que essa parte aqui era oca?
porque eu tinha uma outra peça que entrava aqui dentro. Eu tinha uma outra peça chamada crivo, que ela vinha para encaixava aqui. Ela tinha argolas, olha aí, ó, argolas. Isso aqui é chamado de crivo. Entrava aqui, ó, porque aqui eu tinha uma abertura para encaixar essas duas partes aqui. Então isso aqui era oco, era uma argola com um buraco. Então esse buraco servia para quê? Para receber, ó, os varais. Olha aí a importância. Então eu posso ver que esse altar era feito de cetim, de madeira de cetim. E eu posso ver que o objetivo do altar era receber o quê? O sangue. Porque representava Jesus morrendo aqui por nós. Esse era o objetivo. Por isso que tem a morte lá do bezerro, Levítico 1:5, para a retirada do sangue, para ser colocada no altar. Isso aqui, irmãos, é tipo do sacrifício universal de Cristo na cruz do Calvário. Então posso ver que nesse altar era apresentado para ser aceito por Deus. Tinha que ser voluntário. 2, tinha que ser sem mancha. O que é isso? Um tipo perfeito do que Cristo fez por nós. Em João capítulo 10, versículo 17, foi Jesus que voluntariamente disse: eu dou a minha vida, ninguém a toma, eu a voluntariamente a dou, ninguém a toma de mim. Então, conforme era ocado aqui, essa parte aqui do altar de sacrifício, essa parte oca do altar representa Cristo sendo oco de pecados. Olha a importância. Eu não preciso de código de Bíblia, eu preciso do entendimento da palavra oco. Então Jesus era sem pecado, por isso que ele poderia representar nós e ser aceito pelo Pai. Primeiro, voluntário. Segundo, sem mancha, oco de pecado. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver que esse altar, ele tinha 4, vamos aqui, chifres. Talvez aí na sua Bíblia tenha pontas, mas no original está chifres e cornos. Então, por que se coloca ponta? A tradução, para melhorar. O que é isso, melhorar? Porque as palavras chifres e cornos são pejorativos. Por isso que as traduções melhora para evitar esse pejorativo, esse termo de chifre e de corno. Então, por isso que usam nas traduções a palavra pontas, mas que no original está chifre e cornos, que é essa parte aqui, ó. Veja, meus irmãos, olha a importância. A pessoa que tinha culpa naquele tempo, ela corria e segurava na ponta, naquele chifre, e ninguém tirava ela enquanto ela segurava aqui, ó, nessa ponta, em uma delas. Então a pessoa segurava aqui nessa ponta e ela era julgada pela comissão de anciãos que estavam no judiciário, que iriam julgar a causa dele. Então ninguém tirava ele daqui. Por quê? Porque ele estava segurando o chifre. E o chifre representa justiça. O chifre representa exatamente o que? Justificação. É um tipo de Cristo. Se nós estamos segurados, ó,
Ó, tipo de Cristo. Essa parte aqui representa a cruz. Se nós estamos segurando em Cristo, então nós estamos sendo justificados. Nós estamos sendo considerados por Cristo justo, porque Ele já nos fez, pelo seu sacrifício perfeito, essa justiça. Por isso que ninguém pode tirar nós de Cristo, porque Ele já nos justificou. Então o ancião julgava a causa do culpado. Se fosse julgado o culpado, ele era tirado daqui. Mas se ele fosse achado justo, então ele era justificado. Mas enquanto estivesse segurando na ponta ou no chifre, ninguém poderia tirar ele dali. Então veja, meus irmãos, que há necessidade de nós hoje segurarmos nas mãos de Cristo e esperarmos a sua volta. Por quê? Porque se nós não segurarmos em Cristo, nós seremos condenados com este mundo. Mas enquanto estamos em Cristo, o maligno não lhe toca. Então nenhum mal chegará à tua tenda, porque Cristo já é o nosso sacrifício e nos tirou exatamente de todo o mal. Glória a Deus. Agora, meus amados irmãos, abra sua Bíblia em Êxodo 38, versículo de número 3. Veja o que está escrito lá. Veja. Êxodo, capítulo 38, versículo 3. Assim mesmo fez todos os utensílios do altar, os recipientes para a cinza, as pás que retirariam a cinza, as bacias, os garfos e os braseiros. Todos os utensílios foram feitos de bronze. Então nós vejamos mais essa parte dos utensílios em Êxodo capítulo 38, versículo 3. Por que, irmãos? Porque Deus haveria de ensinar como seria o sacrifício. Haveria um sacrifício cozido, outro assado. Haveria sacrifício também requerido de oferta de manjares, de vegetal, untado com óleo. Então, nós podemos ver logo aqui, veja, a palavra pá, a palavra garfo, né? Aí nós temos bacia, braseiro. Então, tudo isso representa os utensílios. Os utensílios para ser utilizado aonde? No sacrifício. Para tirar a cinza. Para que serve a bacia? A bacia serve para levar os sacrifícios que haviam sido cortados. Os sacrifícios, o bezerro, certo? A vaca, o boi, que havia cortado em pedaços. Então essa bacia servia para levar até o sacrifício. Então tem interessante que dentro do aspecto da tipologia, isso aqui são pessoas. Porque todos nós temos um altar. Todos nós temos um altar. E Deus não vai revelar nada para nós, ou seja, nós não vamos passar pelo altar sem que Ele nos revele antes, sem sonho, pelo profeta ou um profeta. Então, tudo isso são pessoas que fazem parte do nosso altar. Então Cristo ia morrer na cruz,
mas tinha os utensílios. O que é isso? Pessoas que levariam o sacrifício ao altar. Então a bacia serve para levar. Então quem foi a bacia aqui? O Judas. Esse Judas foi a bacia que levou Jesus ao sacrifício, ao altar. Então, a bacia, ela serve para levar o sacrifício para o altar. Então eu tenho pessoas que são garfo, pessoas que são pá, que ela não se compromete, mas leva você para o fogo. Então é a pá que coloca e tira as cinzas. Na verdade, coloca e não se compromete com o que está aqui com fogo. É ela que coloca, mas também ela tira a cinza quando esfria. O garfo serve para virar. Mas você, nós somos de bronze, irmão. Nós não podemos se preocupar com essas pessoas que vai nos levar ao fogo, que nem a pá faz, que nem o garfo vai fazer virar nós. Não, isso faz parte do nosso altar. Por quê? Porque nós vamos cheirar melhor. O garfo, enquanto está nos virando, nós estamos apresentando o melhor cheiro para Cristo, para nosso Deus. Isso são pessoas que sempre vai estar na nossa trajetória, levando nós para o altar de sacrifício. Não adianta, vai ter uma pá, vai ter uma bacia, vai ter um braseiro. Esse braseiro é importante. Por quê? Porque se nós somos o bronze e nós passamos pelo fogo e nós não sofremos detrimento, porque o bronze aguenta fogo, então o Espírito Santo é o nosso braseiro. É o nosso braseiro, o Espírito Santo. É Ele que nos lapida com fogo, é Ele que nos melhora a nossa vida, porque mesmo nós sendo lançado pela pá e sendo levado pela bacia e sendo mexido pelo garfo, nós temos o Espírito Santo que vai nos purificar, que vai nos ajudar a nos manter santo, agradável a Deus. Então, não adianta, irmão, sempre vai aparecer uma panela. Essa panela são aqueles que vão fazer vão sempre cozinhar, que é onde está a questão. O cozinhar é mais demorado do que o fritar ou o assado. Então, a panela, ela serve para cozinhamento. E o cozinhamento é mais demorado. Isso fala de sofrimento de pessoas que nos levam para a panela. Então, já o assado, ele não demora muito. Com isso eu vejo Paulo dizendo, por causa da panela: cumpra-se em mim continuar o sofrimento de Cristo, nosso Senhor. Então a panela é aonde está o nosso sofrimento, é aonde nós estamos sempre com Cristo, levando a nossa cruz. Então, meus amados irmãos, a pá leva para o fogo e não se compromete. O garfo, ele vira o holocausto, o sacrifício. Então isso aqui dá para fazer uma pregação na hora de um culto. É só chamar todo mundo de garfo, de panela, de bacia, porque está dentro do trajeto da nossa vida. Porque todos nós temos um altar. Com Jesus não foi diferente. Judas foi a bacia. Teve um que diz: quem te bateu? Eles bofetearam a Cristo, irmão. Era pá batendo na cabeça de Cristo.
Jesus disse: perdoa, eles não sabem o que fazem. Tudo são utensílios que são utilizados no contexto do nosso altar, que somos levados por sacrifício. Mas lembre-se de uma coisa: assim como o cobre não foi feito para desaparecer no fogo, assim você não morrerá. Apenas será lapidado, melhorado, e você continuará vivo, passando desta vida para outra, porque você tem um maior tesouro, que é o nosso Senhor Jesus. Amados irmãos, nós estamos apenas começando. Já temos mais aulas para ser gravado. É a continuação. Nós estamos estudando o livro de Levítico no contexto do Novo Testamento, com aplicação para a nossa vida diária, com os tipos, simbologia e os desenhos. Então continue abençoando esse trabalho e vamos postar mais vídeo. Estou querendo ensinar, estou com vontade de ensinar a palavra de Deus. Então abençoe esta obra, continue com esta obra, nos ajude sempre. Deus abençoe. Logo daqui para mais tarde ou até amanhã nós vamos já postar um outro vídeo na aula extra para você com toda alegria. Deus abençoe.